Bom dia, pessoal. Nessa aula nós vamos conversar sobre a aula 7 do nosso material de Física 1. O assunto são os gráficos, né, do movimento uniforme. Então, hoje a gente conversa sobre um gráfico bastante importante, aí, o gráfico da posição em função do tempo. Na próxima aula a gente fala sobre um outro tipo de gráfico, o gráfico da velocidade. Então, aula 7 e 8, o assunto são os gráficos, né, a representação gráfica. Então eu queria conversar um pouco com vocês. Nas últimas aulas a gente vinha trabalhando a forma algébrica, né, de representação aí da função de posição, né, a gente chamava de fórmula do sorvete, né, a função S igual a S0 mais VT, né. Então nessa função a gente conversou que a gente tinha sempre duas constantes, né, a posição inicial do móvel e a velocidade dele eram números constantes, números que apareciam no exercício, a gente podia colocar aqui, então não ia aparecer como letra, assim, ia aparecer como número, né? O lugar da onde o móvel partiu para fazer o seu movimento e a velocidade, né, que ele tinha. Como o movimento era uniforme, então essas duas coisas eram constantes aí. Bom, e em toda função a gente ia ter então uma variável aqui que é o tempo, né? Que poderia ser qualquer instante, mas a cada instante que eu atribuísse aqui, que eu colocasse aqui, eu ia ter uma posição correspondente aqui, uma posição diferente, né? Por isso a gente tem uma função, uma relação de correspondência aí entre tempo e posição do móvel, né? Então a cada instante o móvel estaria numa posição diferente. Então substituo, né? Quando eu substituo aqui um tempo, faço a continha, eu descubro um lugar que o móvel está. Então, nas últimas aulas a gente vinha trabalhando isso, né? Estava funcionando direitinho. Só que hoje a gente vai conversar sobre uma outra forma de representação dessa função, né? Que é a forma gráfica. Então, a gente sabe que pelo fato dessa função ser uma função de primeiro grau, né? A gente pode também representar graficamente por uma reta, né? Então, essa representação dessa função no gráfico, ela pode ser de dois tipos, na verdade. Então ela pode ter aqui, então aqui vai estar a posição do móvel, aqui vai estar o tempo, né? Então a gente vai ter sempre aqui um ponto em cima do eixo vertical, que é onde começa, né, o movimento, ao instante zero, né? No instante zero, então o móvel vai estar aqui numa posição em cima desse eixo. A gente vai chamar de posição inicial do móvel. E aí ele parte dessa posição inicial e vai andar aqui. Enquanto vai passando o tempo, ele vai andando. E ele pode estar andando para frente. Se ele estiver andando para frente, se a velocidade dele for positiva, ele vai fazer uma coisa assim, né? Ou pode acontecer também de ele estar andando para trás. Se ele estiver andando para trás, ele sai de uma posição inicial. Vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que ele saia de uma posição inicial e vá andando desse jeito, ó, andando para trás, né? Esse aqui seria um movimento com mais V, com velocidade positiva, né? Um movimento progressivo. E aqui seria um movimento com velocidade negativa, e um movimento retrógrado, né? Estaria andando para trás aí. Bom, agora, como é que são os nossos exercícios, né, envolvendo então esse gráfico de posição em função do tempo, né? A primeira coisa importante de comentar com vocês é que muitas vezes, né, quando aparece o gráfico no exercício, a gente acha que o gráfico vai atrapalhar, vai complicar o exercício. Na verdade, o gráfico é a melhor forma de representação, né? É a forma mais simples, mais objetiva, né, de colocar informações no probleminha. Então, quando a gente tiver um gráfico, a ideia é a gente usar esse gráfico, né? Não reclamar dele, não usar, porque é uma forma boa de representação, tá? Sempre vai ser para ajudar e não para atrapalhar, né? Mas vamos ver então dois casos aí, os que vão, né, ser colocados para vocês também nos exercícios. Então separei aqui para vocês dois exemplos aí de utilização da representação gráfica. Vamos lá? Então olha lá, o primeiro caso, vou colocar um pouquinho mais para cima aqui. Então, o primeiro caso, a gente tem, olha, pedindo, né, para fazer a construção do gráfico. Então ele dá a função para a gente, uma função de posição aí,
e pede para determinar, então, como é que seria o gráfico que representaria essa função nos instantes 0 a 6 segundos. Né? Como é que nós vamos fazer, então, isso daí? Então, a ideia é colocar os eixos, né? Então, o eixo vertical lá, no eixo vertical a posição, no eixo horizontal aqui, a gente vai colocar o tempo sempre, tá? Então, a variável tempo aqui, ela sempre vai aparecer aqui na horizontal, né? Porque é a variável independente, está no lugar do x aí da função, né? Que a gente está acostumado lá em matemática. Então, sempre no eixo horizontal. E a variável posição aqui, que é a variável dependente, né? Ela depende do tempo. Então, a variável dependente sempre no eixo vertical. Eu vou colocar, então, vou montar essa estrutura desse jeito. Se está no sistema internacional, então a posição vai ser metros e o tempo vai ser segundos. E aí eu precisaria de 2 pontos para poder desenhar a reta que representa esse movimento. Né? Precisaria de 2 pontos. Mas um ponto já é conhecido, porque a posição inicial desse móvel, olha, esse primeiro número, né, o número que não tem a variável junto aí, é a posição inicial, né? Se a gente comparar aqui com a fórmula S0 mais VT, a gente vai ver que a posição inicial é o 10. Então, se a posição inicial é 10, é porque no instante 0 ele estava no 10. Posso colocar aqui, ó. E esse aqui já é um ponto da minha reta. Né? Então, na verdade, eu só vou precisar definir mais um ponto para poder desenhar essa reta, que poderia ser qualquer ponto, né? Poderia atribuir, na verdade, qualquer número aqui para o tempo, que eu teria um número correspondente na posição, e aí poderia pegar esse par ordenado, né? Tempo e posição, montar o pontinho e fazer o desenho. Mas como ele fala aqui para a gente fazer o desenho no intervalo de 0 a 6 segundos, então eu vou usar as extremidades. Ó. No instante 0, eu sei que ele está no 10, não precisa nem fazer conta aí. No instante 6, ele estaria aonde? Né? Então vamos fazer essa continha, a gente pode fazer aqui do lado, ó, se S é 10 mais 5t, então no instante 6, vamos pensar aqui numa posição que ele estaria no instante 6, ó. Seria 10 mais 5 vezes 6, né? Isso aqui é 30 mais 10, é 40, 5 vezes 6, 30, com mais 10, 40. Então no instante 6 ele vai estar na posição 40 metros. Isso eu posso representar aqui, ó. Posso colocar o instante 6, a posição 40 metros e ligar. Gente, eu não estou fazendo com proporção. Tá? O legal seria, né, colocar uma proporção. Então, o 6 menor que o 10, né? Aqui um espaço maior, de 30, né, unidades. Seria uma coisa diferente, mas não tem problema. Vamos colocar os números direitinho aqui só para a gente poder desenhar, tá bom? Então, o mecanismo é esse daí. A proporção está meio esquisita aí. Essa reta não vai mostrar o ângulo, né, a inclinação dela não vai mostrar muito bem o que está acontecendo. Mas nesse caso aqui não tem problema. Vamos fazer assim. Eu tenho 2 pontos, então eu posso traçar a minha reta. Olha, essa seria então a representação gráfica, né, dessa função. Ó. Tá bom? Então a representação gráfica dessa função é essa reta aqui. O móvel partiu daqui do 10, ele foi andando para frente, ó. Então esse para cima aqui é andar para frente, foi passando o tempo e ele foi passando por outros lugares. Ó. Né? Então depois do instante 6, aqui, se a gente continuar o movimento, ele vai atingir outros pontos da trajetória, depois do 40 também. Né? Então esse é o primeiro caso. Esse caso é menos utilizado, eu acho que parece menos, mas vai ter um exercício desse para vocês resolverem aí. Agora, o exemplo 2 é mais aplicável, aí aparece bastante em todo lugar, então vamos dar uma olhadinha nele. No exemplo 2, eu dou um gráfico, então eu mostro a situação, aí, o movimento uniforme representado graficamente. E peço para fazer a determinação aqui, ó, da posição do móvel num instante, aí, bem depois aí do que está aqui no gráfico, né, no instante 30 segundos. Então, como é que eu faço para determinar aí, né, o lugar que esse carrinho vai estar no instante 30 segundos? Então, a primeira coisa, né, e o que interessa mais nesse exemplo, é a gente conseguir pegar esse desenho e traduzir ele para a forma algébrica. Quer dizer, pegar
aqui, ó, da forma gráfica e fazer isso virar a forma algébrica, ó, fazer virar uma funçãozinha, porque depois eu vou poder usar essa função para resolver o problema, né? Então é isso que nós vamos fazer nesse exercício aí. Então, o que eu preciso aí para poder resolver? Ó, dá uma olhadinha na função, ó. A função é S0 mais VT. Eu preciso de dois números para escrever essa função. Preciso da posição inicial e preciso da velocidade, né? A posição inicial, ela já está no desenho, então a gente percebe ela no desenho, né? É o lugar que o carrinho está quando o instante é zero. Nesse caso, no instante zero, a posição era 7, ó. Então eu percebo, é o número que aparece, né, como o começo da nossa reta aí, né, em cima do eixo. Tudo bem? Então a posição inicial, eu já sei, a posição inicial é 7 metros aí. Tudo bem? O que falta descobrir, na verdade, para poder montar essa função? Falta descobrir só a velocidade. E a velocidade eu posso determinar. Eu vou fazer aqui, ó. A velocidade ela é determinada vendo uma distância que o móvel percorreu pelo tempo correspondente. Se eu conseguir perceber aqui uma distância percorrida e um tempo correspondente, eu consigo achar a velocidade desse móvel, que não vai mudar, né, depois, porque o movimento é uniforme. Então veja, ó, se ele saiu do 7 e depois de um certo tempo ele estava no 21, aqui eu tenho uma distância percorrida. Tá vendo? De 7 até 21 ele andou 14 metros aqui, ó. Tá vendo? Uma distância de 14 metros. Do 7 até o 21, né? Eu tenho 14 metros aí. Vamos colocar então essa distância percorrida. Eu sei, ó, ele andou 14 metros. E o tempo que ele levou para andar esses 14 metros foi 2 segundos. Aqui, ó. Então, enquanto o tempo foi passando, ele foi andando aqui, ó. Ele andou 14 metros em 2 segundos. Se a gente dividir isso daqui agora, a gente tem 7 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade dele. Se é uma velocidade constante, eu já posso colocar aqui na minha fórmula. Então, a fórmula ficaria assim, ó. O S0, 7. A velocidade, ó, positiva, porque ele está andando para frente, ó, para cima aqui, e 7, né, vezes t. Gente, olha, esse exemplo que eu coloquei aqui acabou ficando 7, 7, aqui eu não sei se vai confundir vocês, mas poderia ser qualquer número, tá? Então esse 7 aqui é a posição inicial, é da onde ele partiu, e esse 7 aqui eu encontrei, ó, quando eu fiz a continha da velocidade. Poderia pegar qualquer trecho conhecido. Aqui eu conhecia esse trechinho que ele andou, do 7 até o 21. Né? Ele andou 14 metros, levou 2 segundos para andar. Então quando eu fiz a continha, achei a velocidade. E aí eu consigo resolver o exercício aqui. Se essa reta tivesse virada para baixo, então daria aqui uma velocidade negativa. Né? Ele teria uma distância aqui negativa percorrida, teria andado para trás. E aí eu teria uma velocidade negativa aqui. Né? Isso que poderia acontecer diferente. Agora, conhecida a função então de posição, eu vou responder esse exercício. Ó. Eu quero saber o lugar que ele vai estar no instante 30 segundos. Então, eu quero saber a posição quando o tempo for 30. Né? Vamos fazer isso então. Vou fazer aqui embaixo. Ó. Então, a posição dele quando o tempo for 30 deve ser 7 mais 7 vezes 30. Tudo bem? Fazendo a continha, 3 vezes 7 é 21 aqui, 210. 210 com mais 7, 217. Ah, então, olha lá. No instante 30 segundos, ele vai estar nessa posição aqui, na posição 217 metros, pessoal. Acho que um exemplo também bastante sossegado, né? Poderia ter perguntado outras coisas depois aqui. Então, o mais importante desse segundo exemplo é a gente conseguir, então, né, fazendo só uma continha de velocidade aqui à parte, conseguir montar a função de posição. Ó. Porque quando eu tenho essa função, eu posso fazer várias perguntas, né? Que eu perguntei aí sobre a posição. Poderia ter perguntado sobre o tempo que levou para chegar numa determinada posição. Poderia ter feito outras perguntas aí. Tudo bem? Então, fechamos aí os exemplos 1 e 2, que são os mais básicos, né? Esses dois exemplos já permitem a gente resolver os exercícios do 31 até o 34. Ó, exercícios. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, acabou minha tinta.
exercícios. Então nós vamos fazer assim, vamos fazer os exercícios do 31 ao 34, né, para esses dois exemplos dessa mesma aula, né, da aula 7. E os últimos dois exercícios dessa aula, exercícios 35 e 36, eles vão seguir um terceiro exemplo, tá? Então, daqui a pouco eu mostro para vocês aí o outro exemplo. Vou montar um outro exemplo para vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Então, nesse exemplo 3, o que a gente tem de diferente, né? Agora nós temos dois móveis andando numa mesma trajetória, né? E a ideia é usar o que a gente aprendeu nos exemplos anteriores, né? E montar, então, principalmente no exemplo 2, e montar as funções, então, para o móvel A e para o móvel B. Então, ó, são dois móveis, o móvel A, ele parte de uma posição aqui da posição 5 metros, anda para frente, ó, tá vendo? Então, se ele está andando para cima aqui, ele está percorrendo, né? Passando o tempo, ele está andando, então, para frente na sua trajetória, enquanto que o móvel B, esse aqui é o móvel B, ó, ele sai daqui da posição 30 metros, mas ele vai andando, ó, para trás, né? O que vai acontecer então? O carrinho está andando para frente, outro andando para trás, eles vão acabar se encontrando. Então a gente vai determinar aí o instante e a posição em que eles se encontram. Esse exercício a gente já resolveu aí na aula anterior, né? Na aula 6, probleminha de encontro de móveis. Só que agora a única diferença é que a gente vai precisar montar as duas funções primeiro, a partir do gráfico, e depois cai naquele exercício da aula passada. Então, vamos lá? Então, para a montagem das funções, nós vamos fazer como nós fizemos no exemplo 2. Né? Então, a primeira coisa aí, vou fazer aqui do lado, a primeira coisa, então, é determinar as velocidades aí do móvel, do móvel A e do móvel B. São velocidades constantes, né? Porque os dois movimentos são uniformes. A gente consegue determinar pelo gráfico. Vamos lá, ó. A velocidade do móvel A é uma distância que ele andou dividido pelo tempo correspondente, né? Então, se a gente olhar aqui o móvel A, ó, ele saiu do 5 e foi até o 25 aqui, ó. Tá vendo? Porque no 25 já tinha passado, ele já estava no instante 10, tá vendo? Então, enquanto o tempo passou aqui, ó, 10 segundos, ele foi do 5 até o 25. Tudo bem? Então, do 5 até o 25, ele andou 20 metros, ó, só fazer uma subtração, e ele fez isso em 10 segundos. Então, eu tenho que ele andou 20 metros em 10 segundos. A velocidade dele, então, deve ser de 2 metros por segundo. Ó. Então, essa é a velocidade do móvel A. Para o móvel B, a mesma coisa. Preciso de uma distância que ele andou e comparar com o tempo correspondente, né? Então, veja o móvel B. O móvel B, ele sai da posição 30, né? Aqui, ó. Ele sai da posição 30 e ele vai descendo, quer dizer, ele vai andando para trás. O tempo vai passando aqui, ó. E no instante 8 segundos, ele já está na posição 6. Então ele vai do 30 até os 6, ó. Esse é o deslocamento dele, do 30 metros aos 6 metros. Se eu fizer essa continha, aqui eu não vou fazer 30 menos 6, eu faria 6 menos 30. Ó. A posição final do móvel é 6, a inicial é 30. Eu faria 6 menos 30. Então 6 menos 30 é menos 24 aqui, ó. Tá vendo? Veja que a distância que ele andou foi de 24 metros, mas ele andou 24 metros para trás. Então, menos 24 num tempo aí de 8 segundos. Né? Ficou descendo aqui durante 8 segundos. Se a gente dividir, eu tenho então menos 3. Então veja, ó, o móvel A ele tem uma velocidade positiva, está andando para frente, 2 metros a cada segundo. Enquanto que o móvel B ele está andando para trás 3 metros a cada segundo. Então imagina essa situação, né? Um carrinho andando para frente 2 metros a cada segundo, o outro andando para trás 3 metros a cada segundo, uma hora eles vão se encontrar. E a pergunta é essa então, né? É sobre esse pontinho aqui, ó, o cruzamento, ó, a hora que eles vão se encontrar. Eu quero saber esse instante aqui que eles vão se encontrar
e quero saber também essa posição aqui que eles vão se encontrar. Né? O instante e a posição de encontro. Vamos lá? Então a primeira coisa é montar as funções. Ó. A função do móvel A deve ser, então, ó, vamos lembrar que a função geral, vou fazer aqui em cima, ó, S é sempre S0 mais VT. Então, para escrever a função do móvel A, eu preciso da posição e da velocidade dele. Veja, a posição inicial do móvel A é o 5. Ó. E a velocidade do móvel A, acabei de achar aqui, é 2. Então, essa é a função, né, que descreve o movimento do móvel A. Móvel B. Posição inicial do móvel B. O móvel B ele começa no 30, né, e vai andar para trás. Então é 30. Velocidade do móvel B, menos 3 vezes o tempo que está na formulinha. Então veja, ó, colocando a posição inicial e a velocidade, ó, a posição inicial e a velocidade, eu tenho as funções dos móveis. E agora eu caio no exercício da aula anterior, da aula 6, sobre encontro de móveis. O que a gente sabe? Que se esses dois móveis estão se encontrando, no momento que eles se encontrarem, a posição final do móvel A é a mesma posição final do móvel B. E a posição final do móvel A é 5 mais 2t, então posso colocar aqui, ó, né? E a posição final do móvel B é 30 menos 3t. Então a gente tem uma equação, quando a gente substitui, a gente tem uma equação com uma variável só, e aí descobre o tempo. Olha, aqui eu tenho 2t, esse 3t vai para lá mais 30, esse 5 vem para cá, menos, né? Separei as incógnitas aí, e os números que não tem incógnita. 3 mais 2 aqui é 5t, do outro lado 25, então t deve ser 25 dividido por 5, deve ser 5 segundos. Esse é o instante, então, em que eles se encontram. Veja, ó, esse tempo aqui. Acabei de encontrar que esse tempo é 5 segundos. Veja que tem coerência essa resposta, porque ele está um pouquinho atrás do 8, tá vendo? Ó, no instante 5 segundos é que eles estavam se encontrando. Agora eu preciso saber também o lugar que eles estavam se encontrando, ó, a posição. Que deve ser maior do que 6, né? E menor do que 25, que 30. Vamos descobrir que posição é essa. Para descobrir a posição que eles estão se encontrando, é só a gente pegar esse 5, que é o instante correspondente, né? E substituir em uma das duas funções. Pode ser em qualquer uma das duas, porque os dois estão no mesmo lugar nesse instante, né? Então, se eu colocar esse instante aqui, eu vou achar o mesmo lugar aqui para os dois. Posso escolher, eu vou escolher o móvel A, eu acho que está mais fácil aí, né? Então, aqui eu descobri o instante, né? Primeira pergunta, e depois aqui eu posso calcular a posição de encontro usando qualquer uma das duas. Então eu vou usar aqui, ó, que SA é igual a 5 mais 2t. Se o instante de encontro é 5 segundos, então SA é 5 mais 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10, com mais 5, 15, ó. Então esse é o lugar que eles se encontraram. Se eu tivesse usado a segunda equação, a equação do móvel B, teria colocado os 5 segundos aqui. 3 vezes 5 seria 15, e 30 menos 15 é 15 também. Ó. Esse daqui também daria 15 se eu tivesse colocado os 5 aqui, né? Então, mesma posição, tudo bem? Então tá fechado esse exemplo, ó. Achei o instante do encontro e a posição de encontro. Vocês vão fazer para mim 2 exercícios muito parecidos com esse daí, né? Só uma observação, o exercício 36, então vou pedir para vocês aí os exercícios. 35 e 36, né, dessa mesma aula, da aula 7. O exercício 36, a pergunta não acabou não aparecendo aí no nosso material, mas a pergunta é a mesma do exercício 35, tá? Encontrar também instante e posição do encontro dos móveis, tá bom? Então façam a mesma coisa aí para os 2 exercícios, tá joia? Então, até a próxima, pessoal.